pessoal, sou a Carol, tudo bem com vocês? Sou head de produto e esse vídeo é pra gente começar a falar do dicionário do produtês, né? Assim, o que são essas palavras e esses termos, muitos termos em inglês, pra você não ficar perdido, você que tá começando agora, você que deveria ter feito esse vídeo já há algum tempo, mas você que tá começando agora, não fique perdido, tá? Assista esse vídeo, pega já as dicas desses nomes que você vai ouvir absolutamente todos os dias. Depois da vinheta, muito conteúdo pra você. Voltando aqui, né? Vou dividir esse vídeo em algumas partes para não ficar muito cansativo, tá? Esse daqui, ele vai ser especialmente trabalhado para as rotinas que a gente tem dentro da área de produto, tá? Quais são os nomes das principais reuniões, o que significam esses ritos. Então, vou explicar aqui para vocês um pouquinho de cada um deles, tá? Vamos começar do micro para o macro. O que quer dizer micro para o macro? São as reuniões que ocorrem com uma periodicidade maior durante a semana. E a principal delas é a daily. A daily, né, termo em inglês ali falando diária, ela costuma ocorrer ali nos seus 15 a 30 minutos. Gente, se passar disso, pelo amor de Deus, levanta a mão e fala: não é reunião de backlog, não é priorização, é uma daily. E o objetivo da daily são reuniões curtas. Geralmente a gente indica que as dailies ocorram no início da manhã, onde os times se juntam daquele squad, e aí você vai batendo cada item do board, vamos falar também do que é o board. O board é o quadro das atividades. É um grande quadro com várias atividades ali post-itadas, né? Claro, dentro de um software isso. E é o momento onde a gente olha cada uma delas, pergunta para cada membro da equipe. Geralmente os devs participam, né? E aí a gente tenta entender onde está. E aí é para responder 3 perguntas. O que entregou? Ficou algum ponto pendente do dia anterior, tá? Algum impedimento está acontecendo aqui? Tem algo que você precisa externalizar? Tem alguma coisa que tem relação com outra história? Precisa de ajuda de algum ponto? Precisa resolver... É para resolver impedimentos. A daily, se o seu squad tiver o papel de um Scrum Master, ou se ele tiver um squad leader ali, a daily, ela é conduzida geralmente por esse perfil, né? Um Scrum Master ou Squad Leader. Eu trabalho com o Squad Leader aqui, não trabalho com o Scrum Master, e a gente faz essa facilitação. Então, a facilitação é para entender: Dev fulaninho, como é que tá? Como é que foram as entregas que estavam previstas para você ontem? Esse card aqui, como esse card está andando? Tem algum impedimento? A gente precisa de alguém para validar dados, etc. Então, perguntar se precisa de algo. A ideia é que isso ocorrendo todos os dias, a gente mitigue, a gente reduza a quantidade de erros de uma entrega, tá? Então, a primeira reunião recorrente que você vai ter na vida de produto é a daily. Pergunta: o PO e o PM precisam participar da daily? Depende, tá? O PO sim. Se o teu squad tiver PO, recomenda-se que ele participe da daily para saber como é que tá o sistema de... os cards estão sendo puxados ou empurrados, como é que tá isso, tá? O PM, ele pode entrar estrategicamente em alguns momentos. Eu, por exemplo, PM, eu entro em alguns dias na daily, principalmente quando eu tenho alguma mensagem para passar, tirar alguma dúvida ali, mas eu deixo a daily ser tocada pelo squad leader. No caso, eu não tenho PO no meu time, eu tenho um squad leader que conduz ali a daily, e eu entro em alguns momentos pra ver, tá tudo ok, precisando de alguma ajuda, fico ali meus 5, 10 minutinhos e meto o pé, porque é o momento deles, tá? E eu tenho outros ritos com o squad leader, com o tech lead, pra entender melhor. Então, falamos do primeiro, que é a daily. Ela ocorre todos os dias. Geralmente, a gente recomenda que durem até 30 minutos, tá? Os squads um pouco maiores duram 30 minutos. Se você conseguir para 15 minutos, é o ideal, é para ser rápido. Rápido, bateu no board, bateu os itens ali, cada um vai para sua atividade. Não é para demorar. E ser feita no início do dia, tá bom? O próximo rito que a gente tem, aí eu falo da minha visão, da minha experiência, que eu aplico aqui no squad que eu toco, são as reuniões que a gente tem ali de início da semana. Então, a gente tem um PDCA. O PDCA é aquele... Vou botar aqui uma imagem explicando o que é, né? As reuniões de PDCA de produto. A gente tem PDCA de produto e PDCA de dados. E reunião de arquitetura, que também pode ser um PDCA de arquitetura. Mas, basicamente, aqui a gente tem aqui no squad o PDCA de dados e o PDCA de produto. O PDCA de produto, ele ocorre na minha rotina toda segunda-feira. Porque eu quero começar a semana sabendo o que está acontecendo, o que está previsto, sabendo o que aconteceu, o que está previsto, quais são os impedimentos, olhar o que eu preciso ajustar, pegar dados e ver os dados que trouxeram da semana anterior. Então, assim, o PDCA significa Plan, Do, Check and Act. Então, é planejar,
fazer, checar, verificar e agir. Então, o squad ele se reúne, é uma reunião que leva ali 1 hora e meia, porque a gente traz outros squads da mesma tribo para participar. Parênteses, tribo é um grupo de squads que trabalham pro mesmo produto ali, pro mesmo propósito, tá? Então, o PDCA ele é super importante. Quem participa do PDCA? Quem são as pessoas envolvidas nesse fórum? Devs, não, eu tô falando de PDCA de produto. Então, a gente traz PM, PO, então a gente traz a camada ali de interface com o negócio, com o time técnico, que é o PO, e o PM também pode fazer isso. Então, a gente traz PM, PO, a gente traz o Scrum Master. Se o seu squad tiver agilista / Scrum Master, também participam. A gente traz o time de dados, que é sempre importante ver o que foi entregue, olhar as métricas, isso vai ajudar a gente a corrigir, verificar, ajustar o que foi desenvolvido, tá? Então, a gente traz PMPO, a gente traz a equipe de design, né, porque a gente está falando ali do produto, geralmente mostra alguma coisa que foi desenvolvida, que vai ser desenvolvida ali naquele período para tirar as dúvidas, time de dados, agilista / Scrum Master pode participar também, Tech Lead, às vezes eu chamo, nem sempre. Eu olho mais pro foco do produto, tá? Já que o meu squad leader ele transaciona bem ali, e eu tenho uma comunicação muito fácil também com o Tech Lead, fica no meio termo. Fica a critério seu aí na hora de gerir. Mas o objetivo dessa reunião é que a gente passe tudo que está acontecendo com o produto. É para ver o produto. O que precisa ser melhorado no produto. O que a gente tem de planejamento para ser feito para aquele produto. Quais foram os dados gerados por aquele produto, por aquela atualização que foi feita, etc. É um grande momento de conversar, entender onde estamos, ver alguns erros, sair com os itens a serem priorizados. Então, a reunião, o que eu faço aqui, a reunião de PDCA de produtos, ela antecede a reunião de backlog. Eu vou falar da backlog daqui a pouco. Ela antecede para quê? Porque ela serve de insumos para a gente ter uma reunião de backlog para priorizar. Então, exemplo, a gente tem lá no nosso quadro de tarefas a serem realizadas, fomos para o PDCA de produto e saiu que, olha, veio um top-down, a gente precisa priorizar uma história que não estava nessa sprint. Uma história que não está... História tudo é uma forma da gente falar que o usuário quer fazer algo para o desenvolvedor desenvolver. Vou explicar melhor. Então, a gente tem que priorizar algo que não estava na sprint. Então, a sprint era o item previsto para ser desenvolvido. Os itens previstos, né? Então, a gente pega esses insumos, mudou alguma coisa, teve uma mudança de prioridade, sai com isso para a próxima reunião que é de backlog. Aqui no meu squad, a gente costumava fazer, quando a gente está com a parte de transacionando o produto, a gente costuma fazer uma reunião nas segundas-feiras também, antes do PDCA de dados, que é a reunião de monitoria, tá? Então, você que subiu alguma atualização no produto, produtos digitais principalmente, subimos uma página nova, subimos um formulário novo, alguma atualização que você está monitorando os erros, os logs de erros, os problemas. Então, a gente, aqui no Squad, a gente fazia essa reunião segunda-feira antes, logo depois do almoço, uma reunião para olhar realmente os painéis de erros. Então, a gente olhava aqui o CloudWatch, que é um painel que a gente tem ali todas as informações, da AWS, que ele mostra ali os logs de erro, onde aconteceu. A gente olha também o AppDynamics, olha outras aplicações que trazem esse histórico de erros. E a gente tem ali uma visão de quantos erros ocorreram na última semana. E a gente faz ali o 80-20 para sair com ações. Com esses insumos, a gente vai para do PDCA. E aí, do PDCA é o momento da gente checar. A gente fala, levanta a mão, na última semana, a gente teve, com a funcionalidade que subimos, tantos erros. Tá aqui, Vamos priorizar ela agora? Vamos priorizar aquela melhoria ou aquele bug que foi aberto? E aí a gente sai com essa informação para a próxima reunião que eu vou falar agora, que é o backlog.